Chegamos! Sejam muito bem-vindos ao nosso espaço neurodivergente, ao espaço acolhedor de informação. E hoje a gente tem aqui uma pessoa muito especial, o João Schelk. Né? O João, ele é acadêmico de direito, né? Mas ele é um autista, né? Com TDAH, ele tem algumas outras comorbidades. Nós vamos falar sobre isso aqui e conversar como que foi para a vida do João, né? Porque a gente tem essa questão, né, de ser só a criança, só a criança que a gente... tudo é voltado muito para a criança autista. E a gente tem adultos autistas extremamente funcionais, como o João, e hoje a gente vai conversar sobre isso e vai ser um papo maravilhoso, com certeza. João, muito obrigado pela sua presença. Acho muito bacana, acho super válido a gente ter essa conversa. Indicação de Mariana Ramos, tá? Lembrando que Mariana Ramos é nossa... É maravilhosa. É a mentora maravilhosa. Seja muito bem-vinda. Eu agradeço, muito obrigado por me recepcionar no programa. É uma honra estar aqui, né? É muito legal participar de uma iniciativa tão bacana. E vamos às perguntas. Não, lembrando que a mãe dele já esteve conosco aqui num episódio anterior, a Ana, que ela veio falar sobre a maternidade atípica e foi um programa emocionante. Quem quiser assistir, tá lá na nossa página do YouTube, no Outcast Podcast no YouTube, tem o episódio da mãe dele, tá? João, me conta da sua vida, que agora aqui a gente vai falar. Hoje aqui é tudo pessoal. Hoje não tem nada científico. Hoje aqui é pessoal. Me conta como é que foi para você, sua infância. Você é um menino estudioso, que eu sei, ó. Filosofia, né? Filosofia, economia, direito e física. E física. Gente, tudo a ver uma coisa com a outra, né? Me conta como que é isso. Então, eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade de falar sobre mim mesmo. Uhum. Assim, sempre tive. Mas conforme o tempo foi passando, eu tive que ir me especializando em me conhecer e saber falar de mim mesmo. Então, é um grande desafio estar aqui para mim hoje. Agradeço novamente. E falar de mim é uma coisa muito legal. A Mariana sempre diz isso, que eu tenho uma história para compartilhar, né, com as pessoas, e eu acho isso importante. Então, a história que eu compartilho sempre é a história das pessoas dentro do espectro que não podem expressar o que elas sentem, já que eu posso expressar. Então, eu, às vezes, me coloco nesse dever de, né, falar, né? Me comunicar, me expressar e falar do que eu sinto. E, bom, a minha infância foi bem complicada, né? A gente estava conversando há pouco, né? A minha mãe teve aqui aquele dia, ela conversou com você. Sim. Também, explicou bastante coisa. Eu não gosto de histórias tristes, mas a gente acaba tendo que entrar em alguns pontos, assim. Muita gente olha para mim hoje em dia e fala, não, é o João Gabriel Schelk da Uniredentor, do curso de Direito e tal. Todo mundo, às vezes, me chama só de Schelk, né? E, às vezes, as pessoas não têm noção das nossas histórias, das nossas questões interiores, né? E isso é muito, muito complexo para você explicar, né, assim, para elas, numa rodinha. Às vezes, a gente só tá ali brincando, né, conversando. E, bom, a minha infância foi um pouco solitária, né, como de qualquer outra pessoa dentro do espectro. Eu não fazia a mínima ideia do que estava acontecendo, né, assim, eu tinha momentos sozinho o tempo todo. Tive muito suporte e apoio dos meus pais. Você morava em apartamento, casa? Eu morei em apartamento, ali por volta dos 5, 6 anos de idade. Porque isso contribui um pouco, né? Pra gente ficar sozinho e tal. Mas nesse apartamento que eu morei, até perto lá do poliesportivo, a gente, né, no caso meus pais, fizeram amizade com os vizinhos, então eles sempre foram muito comunicativos nesse sentido. Então a gente, né, costumava sair e tal, mas a minha solidão era muitas vezes interior do que exterior. Né? Até o autismo é sobre isso mesmo, né? É o autos. É o mundo à parte. Interior, o mundo à parte. O virado para si mesmo. Então, era muito complicado.
depois, né, eu fui crescendo, fui amadurecendo, fui tendo, né, diversas experiências na vida. E aos 15 anos eu fui diagnosticado com um transtorno do espectro autista. E foi um momento muito conturbado da minha vida. Minha adolescência foi extremamente... Mas como foi para você ter o diagnóstico e meio assim de... Ai, gente, era isso. Porque é um pouco aliviante. Sim. Mas isso, para você, foi num momento também de adolescência que a gente não sabe meio que lidar com as coisas, né? Então, eu sempre fui uma pessoa muito madura. Pra idade. Pra idade, né? Minha mãe Normal. sempre dizia que eu era um mini-homem. E Normal. que eu andava como um mini-homem, que eu falava todas as concordâncias gramaticais corretamente. E que isso era muito esquisito. Mas ela não sabia dizer o que era. Mas tudo começou a ficar muito estranho depois de uma certa idade. E eu comecei a me questionar o que tinha de errado comigo. Então, ali por volta dos 12 anos, eu falei, cara, tem alguma coisa muito errada. Eu não consigo me enxergar como as outras pessoas. Tem alguma coisa de errado. Eu preciso descobrir o que é. Eu fui até a minha mãe e falei, mãe, a gente precisa procurar alguma coisa para descobrir o que eu tenho. Eu não sei o que eu tenho, mas eu tenho alguma coisa. Não sei o que é. Foi isso. E eu fiquei os próximos, 2 anos com isso na cabeça, matutando, até que a gente conseguiu, né? Graças a Deus, eu fiz um acompanhamento por 1 ano com a psicóloga no antigo Cacique, Sim, que era lá sim. onde é hoje a Itamed. Foi bom, mas não da forma que eu esperava, né? Assim, a gente sente o alívio de ter o diagnóstico, mas ao mesmo tempo vem um fardo que a gente acaba carregando de, caramba, coisas que eu podia ter feito diferente. Se eu tivesse sido diagnosticado mais cedo, né? O que poderia ter sido feito diferente? Eu penso isso também. Principalmente na parte escolar. Porque não assim que eu não fui não consegui, porque eu consegui, né? Terminei a escola, né? Mas assim, eu penso no quanto seria diferente para mim naquele momento ali da escola, por conta de não ter um direcionamento, né? De ser só a distraidinha que senta e aquela que não tem lugar para sentar. Porque eu não sentava... Cada semana era num local diferente. Eu sempre sentei na frente. Eu era o cara da frente. Não, eu não gostava, não. Eu gostava de mudar de cenário. Então, eu rodava. Você rondava nos grupinhos? Rodava. 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 Eu comecei a fazer isso depois de um tempo. Depois que eu comecei essas etiquetas sociais, né? Igual a gente estava discutindo. Pra gente que tá no espectro, a gente muitas vezes não nasce com esse manual de instruções, de etiquetas sociais. A gente simplesmente vai levando a vida da forma que dá. E observando, aprendendo e copiando. E criando uma máscara social para a gente poder funcionar em sociedade. Porque é assim que é. E eu acho tão engraçado. Você falou aí que sua mãe dizia que você era um mini-homem. É tão engraçado que quando eu era criança... eu sempre me senti mais velha do que eu era, embora eu seja extremamente infantilizada. Eu sou infantilizada até hoje. Eu também. sou criança, eu gosto de coisa de criança, eu tenho um paladar infantil, mas quando eu era criança, parecia que eu era muito velha. Primeiro que eu gostava de falar bonito, eu gostava de falar palavras diferentes, né? Aprender palavras diferentes. Eu amava. Isso ficava estranho, né? Porque uma criança, né, falando... Aí eu sofria bullying das crianças por causa disso. Porque eu era metida, ou porque eu gostava de ficar dando fora. Essas coisas de criança, né? Essas besteiradas de personalidade forte. Mas assim, não era isso. Era o meu jeito, sabe? De ser e de ainda não saber mascarar socialmente, né? E eu, assim, ao contrário de você, eu era sozinha enquanto os meus pensamentos. Mas eu sempre fui uma pessoa muito popular, eu sempre fui muito extrovertida, assim, a partir de um determinado ponto da minha vida, porque até a 5ª série, que hoje é o 4º ano, né? Até a 5ª série, eu era completamente uma pessoa.
Aí, a partir dali, 11, 12 anos, aí foi transformando. Aí começa, acho que a segunda ou terceira poda neural, alguma coisa assim. Exatamente. Aí a gente vai mudando, adotando certos fui comportamentos. Fui adotando outros comportamentos. Na adolescência, eu tive uma adolescência muito boa, porque como eu era muito comunicativa, tinha muitos amigos, embora assim, eu não aguentasse lidar muito tempo com eles, mas eu tinha muitos amigos. Então, assim, eu não tive essa solidão aí. Mas eu entendo que com um diagnóstico precoce, muita coisa poderia ter sido explicada. Porque a gente fica meio no escuro, não é? Completamente. Eu não sei se com você foi isso, né? Porque você tem tantos cursos aí, mas eu já fiz administração, normal superior, direito. Eu sou louca para fazer história, filosofia. Eu tenho essa busca de conhecimento que às vezes é até cansativo para mim. Suga muito. Eu sempre tive isso e é uma coisa muito complexa de lidar até com a minha personalidade. Justamente hoje o tema é altas habilidades, né? No TEA. Eu não sou propriamente diagnosticado com altas habilidades, eu estou no processo de diagnóstico, entendeu? Eu estou fazendo todo o acompanhamento. Vou começar, no caso, com a Mariana, nossa psicóloga de ouro. Nossa psicóloga de ouro. E é uma coisa muito complexa, porque o nosso cérebro já pensa tanto, já externaliza pouco do que a gente pensa, e a gente ainda tem que abarcar toda essa carga de conhecimento externo que a gente quer saber, a gente quer aprender, que a gente anseia. Eu não consigo. É uma fome voraz que não passa. É uma curiosidade constante. Eu sempre fui apaixonada. Quem estudou comigo a vida toda sabe que eu sempre falei que eu ia estudar história ou arqueologia, os temas que eu queria no meu ensino médio. História, arqueologia, biblioteconomia, tudo assim, curso nada a ver, né? Nada a ver não, são cursos excelentes, cursos que fazem a diferença, mas para Itaperuna, na década de 90, eram cursos impensáveis. Sim. Você ia falar assim... O pessoal ia no mais fácil, no mais óbvio, direito, medicina... Sim, engenharia, odontologia, eram essas, né, a Liga de Ouro, né? Mas, assim, eu queria esse tipo de curso. Eu sofria muita crítica com relação a isso, porque falava assim, mas você vai fazer o quê? Professor de história? Eu falava, mas é porque eu queria, porque me intriga, eu fico intrigada. Não é pelo ser professor de história, é pelo saber. É pelo saber. Aquilo. É o intrigar. Eu amo ver pessoa inteligente conversando. Sabe? Às vezes, assim, eu sento, o cara tá falando sobre, sei lá, uma coisa que eu não domino, economia mundial. E o cara tá lá falando aquilo com aquela propriedade. Nossa, eu amo. Eu fico olhando aquilo e eu acho bacana. É bonito ver. É bonito. Eu sempre achei essa beleza, né? Do conhecimento. Do conhecimento. Eu tinha uma angústia, quando pequena, que eu ficava assim, nossa, eu tenho 8 anos. Aí eu pensava assim, aí na minha cabeça eu criava uma média de expectativa de vida e falava assim, meu Deus, não vai dar tempo de eu ler todos os livros. Mas hoje eu sei que eu não quero ler todos os livros. Mas eu ficava assim, não vou conseguir ler todos os livros. Eu ficava, aquilo que chegava a me dar um aperto. Eu ficava... eu sempre me cobrei muito. Eu sou muito perfeccionista comigo mesmo. Então, quando eu não conseguia atingir as minhas próprias expectativas, até hoje isso é assim, de não conseguir ler o livro que eu quero, ou a quantidade de livros que eu quero, ou de conseguir saber o que eu quero, porque para mim o meu conhecimento é irrisório. Eu não sei 10% do que eu gostaria de saber. Porque é tanta coisa para saber que a gente acaba entra nessa questão de como abarcar isso tudo, como fazer funcionar, como fazer isso funcionar em sociedade, porque a gente, como, né, ser humano funcional na sociedade, acaba tendo que escolher uma profissão depois de um tempo. Até porque para poder dar o retorno, sim, né? O dar esse retorno social, sim, né? Com certeza. E é muito complexo, porque o que a gente faz? Qual curso a gente escolhe? Qual área a gente segue? Eu ficava nessa eu gosto, eu passeio...
Aí, às vezes, eu falo assim, eu posso... Não tem aquele ditado, assim, que diz que a gente tem que saber um pouco de cada coisa, mas no final do conto ninguém sabe nada? É o Jack of all trades. É isso. Uhum. Então, eu sou capaz de conversar com qualquer pessoa sobre qualquer assunto. Eu sei tudo? Não. Mas quando eu não sei, eu pergunto. Uhum. E quando eu pergunto, eu aprendo, eu começo a conversar com aquela pessoa e ela se interessa e a gente fica ali horas falando sobre uma coisa que até então eu não sabia nem que existia. Pra mim é tão difícil achar uma pessoa assim. Não fala não. Fala não. Nossa, não fala não. Se a gente for entrar nessa seara, cara, é muito não difícil fala. você, achar uma pessoa que te entende e fica ali horas conversando com você sobre vários assuntos. A gente entrevistou o Sávio. Sávio, nossa, maravilhoso. E ele também, né? Ele também é autista e ele é um cara, assim, de uma inteligência, ele é pesquisador, pra você ter uma ideia, ele está à frente de pesquisas de genética, ele é uma sumidade. Mas a gente estava justamente falando sobre isso, sobre não ter com quem compartilhar, porque às vezes você quer conversar sobre determinadas coisas que para você é muito bom, mas a pessoa acha chato. Eu falo assim, nossa, eu queria falar sobre, sei lá, a higiene na Idade Média. Não, eu acho interessantíssimo. Eu acho interessantíssimo. Eu acho interessantíssimo. Mas a pessoa vai falar assim, nossa, é tão sem noção. Tão específico, pra que isso? Aí fica parecendo que eu sou palestrinha. Porque aí eu fico assim, não, porque nessa época tinha isso, tinha aquilo outro. E, sabe por que chama isso? É por causa... Aí a pessoa fica olhando pra minha cara assim, tipo... Legal. Tá dando aula, né? Aí é muito como ruim. se você quisesse se mostrar. Isso e, na verdade, muito complexo. Não é só pra conversar. É só pra trocar uma ideia. É inocente. Às vezes até sobre desenho animado, que eu sou apaixonada em desenho animado. Eu também. Lógico, né? Filme, série, desenho animado. Então, às vezes eu sinto falta de ter alguém pra compartilhar essa minha percepção. Porque filme e série é uma coisa assim, não é... É uma coisa... Mas não tem. Porque o tipo de conteúdo que eu consumo... É completamente diferente. É completamente diferente. Então, às vezes eu vou falar, você viu tal série? Não vejo. Como, gente? Como que você vai perder Dark? Não tem como. Exatamente. Como que você não vai? Eu fico, muitas vezes, me pego pensando assim. Uma vez eu pensei justamente sobre isso. Questão de intelectualização de uma população. E eu fui procurar saber em outros países como é que isso ocorre. Porque no Brasil a gente tem um meio social que não é voltado para esse tipo de coisa. Sim. As coisas que a maior parte das pessoas assiste não é o que, pelo menos, eu assistia, o que eu gosto de consumir. E eu achei um livro britânico, assim, sensacional, que chama A Intelectualização na Classe Trabalhadora Britânica. E ele explica, assim, coisas... do porquê que a Grã-Bretanha chegou até aquele ponto, os anos de desenvolvimento que ela teve até chegar naquele ponto, da maior parte da sociedade conseguir entender, falar sobre certos assuntos que eram retidos só para certas partes da população. E isso entra muito nessa questão de acesso do conhecimento também. Hoje em dia a gente tem internet, coisa que não tinha antigamente. Hoje em dia a gente tem um mecanismo que proporciona um acesso a assuntos, a diversos cursos, a diversas coisas, e as pessoas, elas não aproveitam. A gente pensa assim, como eu nasci na era analógica, né? Vivi a minha adolescência, porque a internet ela começou a surgir no início da minha juventude. Né? Meados de anos 90, assim, 92, 93. Eu tinha quase 18 anos. Então, assim, a minha primeira infância, adolescência foi analógico. Então, a gente tinha essa dificuldade de acesso à informação. Eu lembro que quando eu fui fazer... Pra você ter uma ideia, quando eu fui fazer o AB pela primeira vez... Olha bem, isso já era 2009. 2009. Quando eu fui fazer a OAB, a inscrição da OAB era feita na OAB. Nossa. Você tinha que levar xerox de tudo, você tinha que ir lá na sede, fazer a inscrição. Preencher o formulário de inscrição, escolher lá o local de prova. Aí ela fazia tipo um protocolo e te dava aquele papelzinho.
Era isso que era. E não tinha outra opção. Não tinha. Alternativa. Quando eu entrei na faculdade de Direito, eu trabalhava para um escritório de advocacia. Uhum. E esse escritório, ele tinha um cursinho preparatório para o exame da OAB. Eu lembro que o recurso que as pessoas que perdiam na segunda fase, vinha por fax. Para você ter uma ideia. Aí hoje eu vejo a facilidade. Hoje só não estuda, só não conhece quem realmente não quer, quem não tem interesse. Mas por que não tem interesse? Porque não há uma cultura de conhecimento. Sim. Não Exatamente. há uma cultura de conhecimento. O Brasil é muito precário de várias formas. Exatamente. Né? E daí, se a gente for entrar nessa área de acesso de conhecimento... A gente sabe que o nosso interesse é um transtorno, mas... Mas, assim... É obsessivo. É obsessivo. Chega a ser uma coisa irritante para as outras pessoas. Mas, assim, é o que falta. No caso do TEA, por exemplo, né, que a gente fala assim... A gente ouve muito isso, né? Agora todo mundo é autista. Mas por quê? Porque hoje, por conta da tecnologia e de pessoas que entendem que o conhecimento é importante, que existem mais estudos, né, sobre isso, e a gente acaba tendo identificação. Maior disseminação. Maiores diagnósticos. Tipo, o nosso objetivo aqui, que tá trazendo esse assunto. Claridade, né? Visão para as pessoas. De ver também, porque a gente tem aquela... Igual que eu te falei no início, né? É só a criança, né? O autista é só aquele que é não verbal. Não. O espectro... Autistas crescem. Ele é amplo e autistas crescem. Autistas regridem. Sim. Eu não sabia disso. Mas regridem. Avançam. E eu acho que isso tem que ser informado. Porque... Não é que eu tenha sofrido horrores. Não sofri, né? A vida me tratou, vamos dizer assim. A vida me tratou. Mas tem te fez de sucata. Tem coisas, né? Que se eu tivesse tido o diagnóstico, de repente eu teria tido uma vida mais suave nesse aspecto. Levado com mais leveza. Entendido que falar, não, até aqui dá pra mim. Do que ficar insistindo e me frustrando. Porque é o que acaba com a autoestima de uma pessoa. Então, você tem uma limitação. Não, querendo ou não, todo e qualquer ser humano, típico ou atípico, ele tem um limite. Todos nós temos um limite. Então, às vezes, no caso, né, de você ter um transtorno, você tem um limite e que você não conhece, você não sabe que existe, porque você tem esse problema, você não conhece. Aí você insiste naquilo ali, não alcança. Fica dando murro em ponta de faca. E se frustra. Né? A frustração é uma coisa muito grande no espectro. Assim, se eu tivesse que... Poxa, eu ficaria aqui horas falando para você da quantidade de frustrações, né, que a gente passa por coisas mínimas que para as outras pessoas é comum, mas que para a gente é algo muito... poderia ser evitado. Né? Se a gente tivesse sabido o nosso limite, poxa, daqui eu não passo. Não vai dar para mim, é intrínseco de mim e eu não vou passar daqui. Exatamente. Entendeu? É tipo o comportamento. Igual no TDAH, a gente sabe que a gente não regula emoções como tem que ser. Então, quando eu estou falando, e quando eu me empolgo, eu falo muito alto, e se alguém fala comigo assim, fala mais baixo. Eu falo muito alto também. Cara, aquilo acaba comigo. Você mandou falar baixo, nossa, eu fico morta por dentro. Para mim, acabou ali a conversa. Eu até tento continuar, mas aquilo ali já me poda. Porque não é culpa de quem falou. Eu realmente estava falando alto. Sim. Não é culpa da pessoa que falou com você. E ela não falou por mal. Ela não falou, fala baixo. Não, ela falou assim, fala mais baixo um pouquinho. Mas aquilo dói como se fosse um tapa. Estão te cortando alguma coisa. No meio do meu relacionamento, no meio do meu assunto, fala, nossa, acabou pra mim ali. A gente não sabe lidar. Aí você fala assim, não bate a porta. Aí você não vai fazer o normal, você, beleza, não vou bater. Não, aquilo ali, você vai fechar a porta devagarzinho, como se tivesse... Porque a crítica pro TDAH é algo que é dolorido. A gente não tem essa regulação de entender que é só uma crítica. Sim. Eu não sei lidar com crítica. Desse ponto de vista que você falou, de se sentir muitas vezes criança, de certa forma,
Eu me vejo isso muitas vezes relacionando com TDAH, porque eu tenho comportamentos muitas vezes tão expressivos por conta do TDAH que eu me sinto muitas vezes podado pelas outras pessoas. Exato. Porque eu quero fazer, eu tô empolgado, eu quero... Vamos lá, vamos fazer acontecer. E eu tô conversando, eu quero discutir esse assunto. E eu tô falando alto. E eu tô indignado com alguma coisa, alguma questão de justiça social ou alguma coisa que eu me importe realmente sobre aquilo. Um tema que você gosta de falar. É um tema que eu gosto de falar e a pessoa vai lá, fala um pouco mais baixo. Vamos dar uma segurada. Gente. O dar uma segurada me dá uma... Meu Deus, isso corta o coração. Dá uma cortada no meu coração. Porque a gente bem. não tem discernimento para lidar com isso. E é ruim, aí fica parecendo que a gente é dramático. Sim. Eu até vi um meme outro dia, que o cara, no meme, ia falando justamente sobre isso. Aí ele falou assim, chega um pouquinho pra lá, que eu tô quase na beiradinha, que a mulher foi parar lá no meio da rua. Foi parar lá no meio da rua. Tipo, já que é assim, tá bom. Tá, então tá bom, fica com tudo. Tem um outro também que é parecido, que que chega pra lá, aí a pessoa fica de cara emburrada o dia inteiro. Ela tava toda empolgada, contando sobre alguma coisa, e aí a pessoa vai falar com ela alguma coisa em outro ponto, e ela, é isso mesmo. É, isso aí, você fica acabada. Eu lembro quando eu e o Fred, a gente se casou no começo, no comecinho mesmo de tudo, assim, eu nunca tinha dormido com ninguém, dormido acompanhada. Aí eu sempre me espalhei, né? Aí eu lembro de eu estar dormindo, e eu me espalhando, e ele ficava assim, Gisele, chega pra lá. Porque você tá me... Nossa, né? isso é uma mania. Aí, mas ele não falou por mal, não. É porque realmente eu tava em cima ali, porque eu tô acostumada a dormir toda escarrapachada. Aí, o que eu fazia? Eu chegava a dormir na beiradinha, assim. Pra quê? Drama? Pra quê drama? Teve um dia que eu caí. Quando eu era criança, eu fazia muito isso. Você falou, mas é por quê? Porque ele falou que não pode. Porque ele falou que não... Sabe, essas coisas? Que é uma coisa pequena, mas o TDAH, ele entende que é pequeno. A crítica... Para o TDAH, é uma sentença. Você chegar para mim e falar assim, olha... e olha que eu sou uma pessoa que tem uma personalidade de não ir na cabeça dos outros. Eu sou uma pessoa que tem os meus próprios pensamentos. Focada, né? Focada e tudo mais. Mas a crítica pessoal me destabiliza. Porque eu não sei lidar. A gente não sabe lidar com isso. Não sabe. Não sabe lidar Nessa questão com que isso. você mencionou do dormir acompanhado, eu trabalhei 1 ano no Hospital São José do Havaí e foi uma experiência, assim, maravilhosa. Eu trocava muita ideia. Foi uma das primeiras experiências, assim, de socialização realmente de mundo real que eu tive. E volta e meia surgia assuntos, assim, cotidianos que as pessoas normalmente pegam como se fossem normais, por exemplo. Dormir na mesma cama, dormir no mesmo quarto, morar na mesma casa. Sim. Que pra mim... Eu tenho dificuldade Entendeu? até hoje, vou te enganar. Assim, eles falavam, João, como é que você não consegue assimilar que quando você é casado, você tem que dormir no mesmo quarto com a pessoa? E pra mim, isso não faz sentido. Também. São coisas que... Aí eu cito os reis. Eu sempre falo assim, o rei e a rainha, cada um tem seu quarto. Porque eu tenho essa dificuldade, sempre tive. Lógico que a gente vai socialmente trabalhando isso. Sim, com certeza. Então, o dormir junto, para mim, sempre foi uma dificuldade. Mas, assim, lógico, a gente se acostuma. A vida, ela acontece. A vida te trata. Sim. Né? Mas, assim, se tiver a opção... No estado da natureza, como diria o Hobbes, o Rousseau, no estado da natureza eu sou selvagem. Exatamente, no estado da natureza eu sou selvagem. Sim, eu durmo sozinho, eu faço as coisas no meu cantinho, leio meus livros. Assim, ao compartilhar, para mim, é difícil. Sim, pra mim também. Compartilhar é o difícil. É muito complicado. Porque não é porque você não confia na pessoa, não é porque você quer esconder alguma coisa, não é isso. É simplesmente que parece... É muito... invasivo. É como se tivesse uma gaveta que você não... Tá bagunçada e você não quer abrir. Primeiro, eu não sei se com você é assim, mas o se explicar, às vezes, pra mim eu tenho dificuldade. O se justificar a todo momento. Nossa. Ficar se justificando, comportamento atrás de comportamento. Eu, depois de um tempo, Gisele, eu passei a adotar muito essa questão de não ligar para as coisas. Eu me justificava muito.
na minha adolescência, que foi esse período conturbado, eu vivia me justificando. Eu queria conversar, mas eu me justificava porque eu queria conversar. Eu estava empolgado, eu me justificava porque eu estava empolgado. Eu não queria contato, eu me justificava porque eu não queria contato. Chegou um ponto, eu falei, cara, não vou me justificar mais. Não, eu não tive porque essa isso me fase, dava não. tanta dor de cabeça. Porque... Hoje em dia, a coisa simplesmente acontece. Eu não me justifico mais, eu faço o que eu quero, na hora que eu quero, com os devidos cabimentos, né? Sim, claro. Né? E assim, não me justifico porque não cabe. Entendeu? Porque o que acontece? No meu caso, né, como o meu diagnóstico veio muito tardio, né, eu passei a ver, assim, aí a minha psicóloga perguntou assim, como é que você viveu? Eu falei, eu era uma criança estranha, fiquei uma adolescente excêntrica e uma adulta, assim, funcional, mas, assim, com muita dificuldade, porque, você conseguiu, você formou, você trabalha, mas ninguém sabe o quanto que foi custoso. Sim. Ninguém fala do quanto é difícil para o TDAH, para a pessoa no espectro, concluir um curso, um técnico, uma graduação. É difícil. É difícil. Primeiro, na primeira infância, né? A distração é muito mais forte. Então, eu tava olhando pro quadro, daqui a pouco eu tava em Nárnia. A borboletinha. Em Nárnia não, né? Porque na época não era Nárnia, mas sei lá, devia ser balão mágico. Tá no mundo da lua. Tá no mundo Se da falava lua, muito de mundo da lua. No mundo da lua. Então, assim, a concentração era difícil. Aí, na adolescência, junta hormônios, junta a definição de sexualidade, ao interesse pelo outro, Sim. Aí o namoro, tudo junto. A rejeição, o se sentir bonita, se sentir feio, se sentir gorda, alta, o cabelo que não é bom, o cabelo que não está no padrão, o olho que você queria... Junta tudo isso, né? Então você fica excêntrica, pessoa diferente. Ela é esquisitinha. Esquisitinha. Aí você quer fazer parte, aí você não pode... Você está em casa lendo um Nietzsche, mas não pode chegar para os seus coleguinhas e falar assim, caraca... Que virou a novela das 8 de ontem e estão conversando sobre... Exato. Aí ficava aquela coisa de você não poder... Aí, para você se enquadrar, se você ficasse muito falando das coisas que você gosta, você era chato. Sim. Chato, palestrinha. Palestrinha, né? Eu tenho uma amiga de... Nossa, a Nívia. Beijo, Nívia. A Nívia é minha amiga e com ela eu posso ser eu mesma. Ela é a única que eu posso ser eu mesma. Então, ela já sabia dessas coisas. E ela, que também é TDAH, só que né, a gente descobriu agora, ela já era totalmente diferente de mim. Ela não gostava, ela não tem esse foco de estudo que eu tenho. E ela não lia. Então, quer dizer, eu gostava porque ela não lia. Então, eu lia pra ela. Você explicava pra ela. Eu contava pra ela. E ela ficava assim, eu nunca li um livro na vida, Gisele, que me fala todos os livros. Aí eu falo assim, ela é preguiçosa pra ler por minha culpa. Porque... Você tá acostumando ela mal. Eu começava a ler e contava pra ela tudo. E ela assim, ela não ligava pra ter spoiler. Porque na época nem era spoiler, né? Contar. Ela não ligava pra isso. Então, eu começava a ler e falava e contava pra ela e ela gostava. Então, quer dizer, ela era meu escape. Eu chegava para ela e falava assim, nossa, tem um livro tal. Aí eu contava Tem esse tal de Nietzsche, que era um cara no século XIX. Eu falava, filósofo alemão. Eu contava pra ela e ela falava assim, eu lembro até hoje que eu falei isso pra ela assim, sabe quem que é o precursor do capitalismo? Aí o Otto von Bismarck. Sabe, essas coisas. Só criou a Previdência Social. Só. Aí eu contava pra ela essas coisas, ela ficava assim... tá. Mas hoje, se você perguntar pra ela, ela não vai lembrar. Porque eu já contei pra ela tanta coisa. Mas, assim, ela me ouvia. Então, eu tinha ela de escape para poder discutir as coisas que eu gostaria de falar. Eu poderia falar a coisa mais absurda. E ela ficava assim, nossa... Nossa, que legal. Que legal. Ou senão ela ficava assim, nossa, Gisele... Dá uma segurada. Não aguento. A gente tem amigos muito bons, a gente faz pessoas muito legais na nossa caminhada. Eu acho assim, eu tive muita sorte e, de certa forma, eu nunca tive muitos amigos. Eu podia recorrer nesses momentos de querer me extravasar, de querer explicar as coisas com a minha família. Então, quando eu tava lá com 8 anos questionando porque tinha Adão e Eva e o Homem das Cavernas, eu falava com a minha família, perguntava e eles... com a maior paciência do mundo, me respondiam. E a gente conversava, a gente debatia.
né? O meu pai, ele também tá dentro do espectro, né? Ele não é diagnosticado formalmente, mas com certeza ele tá dentro. Minha mãe é uma TDAH, assim, que beira a ansiedade, entendeu? Então, é uma coisa que eu tive sorte em questão familiar. Eu pude recorrer a eles nos meus períodos sozinho, sem amigos, de ter alguém ali pra me escutar. Só pra me escutar. Não precisava nem concordar com o que eu tava falando. Eu escrevia muito, sabe? E assim, isso também me ajudava. Eu também. De escrever. Eu lembro quando eu estava estudando, porque na minha época era vestibular, né? Não era o Enem. Cada faculdade tinha um vestibular diferente. Cada faculdade tinha um vestibular diferente. E era assim, uma vez por ano. Se você perdeu, só no ano seguinte. Não tinha esse negócio de todo semestre você poder entrar na faculdade, famoso não. SISU, ProUni, não tinha nada disso, não. Era vestibular mesmo. E eu, assim, me dediquei muito para poder estudar para o vestibular. Então, eu ficava... E eu gostava... eu adorava fazer isso. Então, o que eu fazia? Eu ficava conversando e eu conversava com as pessoas porque é aquela teoria, eu até esqueci o nome da forma de aprendizado, que é você estudar, ensinar... É o Feynman. Isso mesmo. Grande Feynman. Eles são quatro etapas, né? etapas. Primeiro você, acho que assimila... Primeiro você estuda, né? Conhece. O segundo, você tenta ensinar para alguém. Aí o terceiro, você observa quando você ensinou aonde você falhou, para depois você voltar e continuar e consertar. Consertar. Legal. Não, a técnica dele é maravilhosa. Então, eu usava essa técnica, né? De ter essas 4 etapas. Aí eu lembro que a minha mãe, ela costurava, né? Tinha umas clientes que ficavam lá conversando. E eu ficava estudando no cantinho assim, e elas lá conversando. Aí eu começava a ensinar para elas, falava sobre Revolução Industrial, tudo que... Aí ela ficava assim, ai meu Deus, Gisele, você vai ficar doida. Todo mundo achava que eu fosse ficar louca, porque eu estudava muito. Por ter tanta ânsia, né, de Tem gente conhecer. que fala, nossa, vai ficar doida. Meu pai... Algumas horas eu também tive alguns pensamentos. Meu pai, assim. quando me via assim, tipo, eu estudava o dia inteiro, aí eu almoçava... almoçava, descansava um pouquinho, voltava, estudava. Aí, quando dava de noite, eu estava com um livro na mão, mas às vezes não era nem um livro, porque eu tinha que ler também os livros clássicos para fazer prova de literatura. Sim. Então, eu fui daquela que li todos os livros do currículo. Mas aquilo ali já era meu deleite, né? Aí eu tô lá lendo, sei lá, Dom Casmurro, sei lá, Machado de Assis, ou Augusto dos Anjos, que eu amo. Guimarães Rosa. Nossa, Augusto... Nossa, eu adoro Guimarães Rosa. Eu também gosto. João Cabral de Melo Neto. Também gosto. Ai, Guimarães Rosa. Aquilo ali é pincelada. Nossa, Guimarães Rosa tem uma frase que eu tinha colado no meu guarda-roupa sobre saudade. Ai, nossa, é lindo. Aí eu gostava. Eu comecei a ler, né, esses livros. E por conta... E tudo que eu peguei emprestado com os outros. Né? Tinha uma ruma de livro. No contexto social que a gente acaba vindo, a gente não tem, igual a gente tava falando, acesso a esse tipo de coisa. Igual a gente conversou. Eu sou muito grato pela minha universidade, né, ter disponibilizado a minha bibliotecária, beijo pra Sabrina Santelli, se ela estiver aí me escutando. Eu peguei muito. Cara, eu sou apaixonado, sempre fui apaixonado por biblioteca. Eu também. E eu nunca tive acesso. Eu matava a aula pra ir pra biblioteca pública. Sim, eu era o cara chato da biblioteca que ficava conversando com a bibliotecária. Eu tinha cartãozinho. Ah, meu Deus, eu nunca tive. Eu tinha cartãozinho. Nunca tive. Eu tinha cartão que eu podia levar. Porque foi assim... Que privilégio. Ah, mas eu tinha nada. Porque foi assim, eu matava a aula pra poder ir pra biblioteca. Estranhíssimo. Isso aí já é estranho por si só. Aí eu estudava aqui no 10 de maio e a biblioteca era ali perto da Câmara hoje, né? Aquela subidinha ali, era a biblioteca pública. Aí eu ia para a biblioteca, ficava lá até o horário, então ali eu lia as coisas que eu estava a fim de ler, porque não podia levar para casa. Quando eu entrei na UF, a UF lá era no CIEP, ali perto da rodoviária. Aqui tinha UF? Tem UF ainda. Uai. Tem, ué. Qual que? Administração. Perto. Ah, o CEDERJ? Hoje é o CEDERJ, mas ali era UF. Porque tem um dos cursos do CEDERJ, eu acho que mas a matemática pela UF. Mas foi antes do CEDERJ. Ah, entendi. Antes, a UF era na minha rua. Tinha uma escola na rua que eu morava. E aí foi cedido um espaço para que começasse as aulas. Os professores vinham de Niterói para dar aula aqui. Nossa! Era. Aí... depois, eu não sei porque, acho que iam reformar a escola, aí transferiram a gente pro CIEP. No CIEP tinha a biblioteca, que era da escola. Lá, querido,
podia Nossa, pegar. fez a festa. Lá podia pegar. Acabou. Aí eu pegava e tinha o cartãozinho, pegava e ia embora. Quando eu estudava no Romualdo, lá também podia pegar o livro. Você ia lá, você podia ficar uma semana com o livro. Você podia pegar 3 livros por uma semana. Aí eu pegava aqueles livros e ia para casa. Mas aí eu pegava assim, eu tinha 9, 10, 11 anos, eu pegava só aventura, eu levava para casa. Quando foi vestibular, aí já não tinha como pegar, eu peguei muito livro emprestado, porque era livro, né? Não tinha Google. Né? A gente E não comprar tinha... livro é caro. Sempre foi caro. Sempre foi caro. Então eu tava lá lendo e meu pai chegava e falava assim, vai ficar doida, tá estudando até agora. Eu falei, não, mas eu não tava estudando mais. Você tava se divertindo. Tava me divertindo, porque não existia celular. Então, o que eu fazia? Livrinho. Então, eu sempre fui muito mal vista pelo livrinho na mão. Entendi. Você era a garota do livrinho da mão. Eu era a garota do livrinho, então ficava estranho. As pessoas ficavam estranhas. Eu ia pro banco, ficava lá lendo enquanto não... Aí eu lembro que até teve uma época que o governo, ele fez uma campanha do Quem Lê Viaja. Aí que o pessoal começou por causa dessa campanha, você começou a ver gente mais com livro na mão. E foi muito bacana. Só teve essa vez. Acabou, mas é o que eu falo. A leitura é importante. O celular, ele tirou um pouco disso. Embora você consiga ler pelo celular. Sim. Notícias, né? Hoje em dia tem jornal, Sim. tem conta em tudo. Instagram, Twitter. Sim, é complicado. Mas a leitura, eu sempre tive uma relação muito, muito íntima com a leitura, assim. Com a leitura, a escrita. Igual isso que eu tô falando. Todos os livros que eu pude pegar de doação na biblioteca eu peguei. Ganhei um concurso de redação quando eu estava no Caminhar. Eu sou muito grato por ter ganho esse concurso, porque foi assim uma iniciativa para leitura num momento tão inicial da minha formação, né? E a gente não tinha dinheiro para comprar livro, assim, eu lembro que eu comprei o meu livro das Crônicas de Nárnia numa livraria que tinha até aqui em Itaperuna, que fechou depois. Eu esqueci o nome. Você lembra aquela livraria? Essa livraria que lá onde é a Itanet hoje, né? Eu comprei um livro, era Crônicas de Nárnia completo. E, cara... Eu li em PDF. Era caro. Crônicas de Nárnia. Poli. A gente lê com o que tem. Essa que é a verdade. Eu também já li muito livro em PDF. E é muito diferente do filme. Eles adaptaram, esqueceram o primeiro livro, que é o Sobrinho do Mago, né? Sim. Eu acho que nessa série da Netflix que vai ter agora, eles vão adaptar. Eu não tô acompanhando, desde o início. Já não tô acompanhando mais essas novidades, mas eu gosto de ver. Pô, com certeza. Volta e meia aparece de novo, então a gente sempre tem a oportunidade de estar perto. Mas é uma coisa muito legal, assim. Questão do blog que você falou, que você explicou. Eu também tive um blog, na verdade eu tenho até hoje, de filosofia. Né? Volta e meia eu vou lá e escrevo alguma coisa. É algo que eu adoro também. Eu adoro, eu sou apaixonado por filosofia. Porque assim, na minha época de adolescente, era comum você ter fases. Aí, assim, comum que eu digo para pessoas como eu, estranhas. Né? Pessoas como nós, esquisitas, obcecadas. Mas era assim, você tinha uma fase. Primeiro você queria ser bruxa. Aí você ficava todo naquele universo daqueles livros. Aí depois você vinha a curiosidade sobre mitos gregos. Isso era praxe. Todo mundo falava assim, eu adoro mitologia. Aí ficava gregos e romanos. A gente ficava lá naquela decoreba danada para poder estar discutindo, que era bom demais. Então, tinha essa fase. Aí depois vem os clássicos. Aí ficava nessa fase. Ficava indo e voltando, Hoje não tem isso mais. Hoje eu não vejo esse tipo de coisa. Mas eu acho que é porque nem todo mundo tem o hiperfoco. Acho que é só a galera esquisita que... Me fala uma coisa. Como que é na faculdade? Ótima pergunta. Na faculdade, assim, a minha faculdade eu comecei depois da pandemia, né? Depois daqueles 2 anos de isolamento. Fiquei o tempo todo em casa, estudando no IFE. Eu fiz 3 anos de informática no IFE. Então, minha formação foi 2 anos do IFE em casa, 1 ano presencial que eu tinha feito antes. E eu cheguei na faculdade, olhando hoje, né? Muito imaturo por causa desse distanciamento social. Então, eu cheguei na faculdade ansioso para conhecer, para socializar, para conhecer gente, para sair, para fazer coisa. E é um universo totalmente diferente do que a gente está acostumado. E é diferente. E o início da faculdade não é para isso, né? A gente sabe que é diferente
E aqueles primeiros 6 meses, 1 ano, eu dei uma desviada, mas depois eu voltei ao prumo. Mas hoje em dia eu lido muito bem com a faculdade, eu me enturmei muito bem, todo mundo me conhece lá, eu sou super amigo de várias pessoas, vários servidores, né, que trabalham na faculdade, de colegas de turma, de colegas de outras turmas, né? E é uma coisa que faz parte, assim, é tão bom você ter aquele espaço que você pode recorrer, às vezes, que você está cansado, você chega do trabalho, você vê, eu estagio na Vara Federal, e às vezes eu só quero ir para a biblioteca e ir lá ficar conversando à toa com o auxiliar de biblioteca, bibliotecário. Então, é uma coisa muito, muito engrandecedora para mim. Agora, no caso da minha condição com o ambiente da faculdade, é difícil porque como eu já era diagnosticado, né, quando eu entrei na faculdade, mas existe todo aquele preconceito consigo mesmo de aceitar que você é o que você é. Eu neguei por muitos anos, assim, cerca de 6 anos, depois dos meus 15 aos meus 20, 21, o meu diagnóstico, em negação, assim, eu não falava sobre. Falava muito pontualmente com algumas pessoas que eram mais próximas de mim. E entra naquela questão da máscara social, né, do masking. Eu não usava os fones de ouvido por medo do que as pessoas iam achar, de ver, poxa, você tá com fone de ouvido industrial no meio da aula. Por quê, cara? Você tá indo pra onde? Fazer uma britadeira, numa construção? Então, depois que eu fiz as pazes comigo mesmo, com as minhas condições, com a pessoa que eu sou, e passei a não me importar mais, igual eu te falei, com crítica, com um julgamento, com a pessoa falar isso de você, eu falo, cara, desculpa, mas eu tô vivendo a minha melhor vida possível, fazendo o que eu gosto. Então, foi muito mais legal pra mim, porque era sofrido, de certa forma, né? É extremamente barulhento, muita gente, você tá o tempo todo com aqueles estímulos, muita luz, muita gente, o tempo todo. Teve um dia que eu fui na faculdade, eu não aguentei. Lá tem um hallzinho, que eles chamam de sala de vidro, que todo mundo vai pra lá pra socializar e tal. E do lado tem umas cadeirinhas, uns sofás. E isso é no centro da faculdade. E eu tava aguardando uma aula um certo dia e falei, vou sentar aqui. Nunca tinha experimentado sentar lá. Cara, o som da faculdade inteira ecoa naquele lugar. Nossa! De todos os 5 andares, vai justamente para aquele lugar. E eu tava sem o meu fone de ouvido. Eu fiquei impraticável. E você usa aquele fone? Eu uso fone de ouvido. É industrial. A gente compra até em loja de EPI. E eu tenho vários colegas lá da faculdade que também são autistas que também usam. Porque é difícil. Naquele dia eu fiquei impraticável. Eu falei, eu não posso ir pra aula, eu não consigo ir pra aula. Eu não consigo prestar atenção. É como se tivesse um tambor batendo na minha cabeça. O tempo todo. O tempo todo. E eu fiquei meio que assim, em um estado de isolamento pessoal, sabe? Eu fui pra fora da faculdade, fiquei lá respirando, fiquei lá pensando na vida, até aquilo se acalmar, mas não acalmava. Eu tive que ir pra casa, porque eu falei, olha, não vai ser hoje que eu vou ver essa aula de direito civil, infelizmente. Vai ter que deixar para a próxima. O barulho ele não me incomoda, não. Assim, depende também, né? Tem dias que a gente não tá para coisa. Sim, tem dias e dias. Mas assim, o barulho em si não me incomoda muito. Me incomoda o lugar muito cheio, muita gente. Nossa, ir para Bienal esse ano foi muita gente me incomoda. Mas o meu filho, por exemplo, ontem foi aniversário do meu pai. Só estávamos eu, minha mãe, meu irmão, os filhos dele e minha cunhada. Passou de 4 pra mim. A gente cantou parabéns. Tadinho, ele começou a chorar, porque, assim, ele segurou a onda, ele não começou a fazer... Porque ele não faz uma cena. Ele não faz. Ele discretamente, sim, você vê que ele tá... E ele quer botar a mão no ouvido, mas ele fica com vergonha de estar tampando o ouvido para que as outras pessoas
percebam. Então ele ficava meio assim, tentando colocar a mão, mas com vergonha de estar alguém vendo que ele tá com... Tipo, por que você tá com a mão no ouvido? Cara? Tipo isso. Aí eu já percebo, eu já fico do lado dele, e eu abraço ele e coloco um ouvido colado aqui no meu lado, assim, e a outra mão eu tampo no outro ouvido. Eu já faço isso com ele. Muito bom. Porque aí ele não vai ficar constrangido. Sim. Porque eu vejo que ele tem vontade de tampar os ouvidos, mas ele não faz. Em respeito às outras pessoas, eu não sei. E é um simples parabéns para você ver como que o estímulo, às vezes, não precisa ser um estímulo tão óbvio. Tão excessivo, tão grande. Agora, se você estiver perto de mim e começar... eu vou perder o tino. Eu vou perder o Perde tino. concentração. Eu faço isso muito por causa de streaming. Não, quando eu faço, não tem aí problema. É outros 500. O negócio é outra pessoa fazendo. Eu tô aqui, tô trabalhando. Aí começa mastigação, a pessoa te incomoda. Ai, meu Deus, mastigação. Ai, eu sei que a gente faz barulho, todo mundo faz barulho, né? Só que o nosso barulho é suportável pra gente. Mas o barulho do outro não é. Mastigação pra mim tem dias e dias. Quando eu era criança, eu odiava, eu não conseguia, eu tinha que sair de perto. Depois eu fui meio que acostumando. Então, hoje em dia, a minha própria mastigação, por vezes, me incomoda. Incomoda, às vezes, outras pessoas lá em casa, por exemplo. O pessoal fala, poxa, João, dá uma segurada. Coisas básicas. Por exemplo, se às vezes a porta, né, ela fica um pouquinho bamba, qualquer vento, ela vai dar aquela... Não, ela tá fechada. Aquela batidinha. Mas ela dá aquela batidinha leve. Ninguém tá ouvindo. Só eu tô ouvindo aquilo. E aquilo me incomoda profundamente. Aí eu tenho que ir lá e prender. Uma coisa simples. A gota caindo do... Ah, não. Isso é irritante demais. De noite. Até o pica-pau não gosta disso. É muito ruim. Nossa, é horrível. Nossa, você tá tentando dormir, a pia lá, aquela gotinha caindo. Plic, plic, plic. Nossa, aquilo é muito É muito ruim. E tipo assim, se estiver tocando uma banda do meu lado, eu não durmo. Sim. É incrível. Uma igreja evangélica, né, do lado, fazendo um culto. Eu durmo. A gente vai dormir do mesmo jeito. Durmo, tranquilamente. Sim. Eu já dormi com ensaio de escola de samba em frente à janela do meu quarto. Eu já dormi com ensaio de... Lá perto de casa, eu moro perto do Ligiero. E eles fazem ensaio da banda. Eu já dormi com a banda lá, batucando. Também. E eu batucando junto também. E vamos que vamos. Eu fui da banda. Ah, você foi da banda? Da banda marcial do 10 de maio. Que legal. Todo nerd, tem que ser de alguma coisa. Banda. Você tocava qual instrumento? Eu tocava aquela caixa de guerra. Eu nunca fui da banda, assim, por vários motivos. Mas eu sempre achei interessante essa questão de tocar instrumentos. Eu nunca tive a oportunidade de aprender. Não, mas é a única... E quando eu via eles tocando, eu sempre fui, porque minha mãe é de escola. É a única percussão que eu acho que eu tenho capacidade de fazer, porque eu não tenho coordenação. Eu não consigo... eu acho lindo que um baterista, por exemplo, consegue mexer os dois pés, fazer cada um fazer uma coisa diferente. Eu não consigo fazer isso. Se eu começar a bater aqui e aqui tiver que fazer outra coisa, daqui a pouco eu tô fazendo os dois a mesma coisa. Eu não consigo. Que doideira. Eu não tenho essa... Nossa... É a coordenação motora fina, né? Coordenação motora fina e grossa, porque as minhas pernas também, elas não... Embora, assim, eu sempre dancei, eu sabia dançar, a adolescência... eu não sei dançar. Sei dançar, sempre soube dançar... Tem um ritmo, tudo certinho. Só que, por exemplo, se eu tiver que fazer coisas coordenadas que tem uma sequência, eu não consigo. Igual lembra daquela ginástica de step? Você vai subindo aquele negócio, sobe não. Não chato pra você aquela repetição? Não é chato, eu não consigo. Sim. Eu acho legal, mas eu não consigo fazer aquilo que o meu cérebro não... Não consegue fazer na sequência correta. Não consigo. Quando começa a fazer outros movimentos, já me perco toda. Eu tenho muita dificuldade com dançar, assim, geralmente, assim, na minha idade a gente costuma sair, né, pra ir em festa e tal, essas coisas. E muitas vezes tá tocando lá um rock que eu gosto, um rock dos anos 80. Pergunta se eu sei dançar. Eu não sei, eu faço o que eu estiver fazendo. E isso é bom porque a gente acaba perdendo aquela timidez, aquela... o que as pessoas vão pensar que eu tô
será que eu tô dançando errado? Será que eu tô dançando certo? Não, você tá dançando, você tá dançando. sentindo na hora, né? Você tá ali no momento. Mas, assim, durante as matérias, né, do direito, como o direito é um curso muito rígido, né? As matérias, elas são matérias muito intelectuais. É diferente né, daquela decoreba. Não é uma decoreba. O direito, ele é muito de percepção, de você estar vendo além daquilo ali. Como que é isso para você? O direito, igual você falou, ele é muito rígido, ele é muito difícil. Sim. Né? Assim, é um curso difícil, não tem como dizer que é um curso fácil. Ele é uma linguagem completamente nova que você aprende. Até o meu 4º período, eu não sabia o que estava sendo dito. Era grego para mim. E hoje em dia é interessante porque eu sei o que está sendo dito lá quando meus colegas estão conversando no estágio. Falando de trânsito julgado, de todos aqueles termos que a gente... Eu sei como que é isso. Entendeu? Eu lembro quando eu estava no 2º período que eu peguei um livro do Caio Mário. Caio Mário é tradicionalíssimo, né? Aí na hora que eu comecei a ler aquilo, eu li o parágrafo, parecia que eu era analfabeta. Aí eu deixei aquele livro lá. Quando eu voltei a ler de novo, eu falei, nossa, para mim clareou. Agora fez sentido. Essa Faz sentença sentido. para extinção de execução, né? Para embargos monitórios... São coisas que a maioria das pessoas não está acostumada a ouvir cotidianamente. Então, quando a gente entra e se especializa nisso, nessa questão específica, é um baque grande. Até se pegar o jeito, é complicado. Você vai levando. O que eu fiz para pegar o jeito é estágio, né? Direito processual civil é uma matéria... Foi a mais difícil pra mim. E a que eu mais gosto, por incrível que pareça. Eu também adoro, mas também não foi difícil. Não, no direito pra mim, assim, difícil não foi. Assim, não foi É o que eu te falo. Às vezes, a linguagem técnica, ela te deixa analfabeta. Mas aí depois, não. Depois que eu comecei a estudar... Pra mim demorou 1 ano, mais ou menos. Não... Mas, assim, há todo um histórico também, né? Quando eu entrei na faculdade, eu já tinha 30 anos. Então, assim, eu já era... Você já tinha uma bagagem. Eu já tinha uma bagagem. Mas, ainda assim, como eu sou muito curiosa, sempre gostei muito de ler, facilitou em até certo ponto. Até porque o tributário não entra na minha cabeça de jeito nenhum. Tributário não entra na minha cabeça. Para muitas pessoas. Não entra. Não, é uma coisa que, para mim, vai além. Eu não consigo. Embora eu entenda todos a função, o tributo, eu entendo tudo aquilo, mas na prática, para mim, não funciona, eu não consigo. Mas é uma matéria interessante, é uma matéria até, né, rentável, né, como se diz, mas... Assim, das mais rentáveis, eu diria, hoje em dia, que, assim, a gente vê, né, nessas FGVs da vida que oferecem pós-graduação, que tem um retorno mais... Né? Porque trabalha muito aquela questão de fusão de empresas, né? Direito tributário empresarial, fusão, aquisição de empresas, né? Essas trocas que ocorrem no mercado financeiro, é rentável, muito rentável. Com certeza. Demais. Então, assim, para mim eu não tive dificuldade. E eu não sei se você é assim, mas eu nunca fui de estudar. Eu também não. Eu não gosto de estudar. Eu não gosto de estudar, que eu digo, não. No sentido... amo estudar. Sim. De sentar e ficar ali. A única vez que eu estudei foi para a OAB, porque tinha que estudar. Eu conto no dedo as vezes que eu estudei nessa vida. Eu também. Porque é uma coisa... É esquisito quando a gente fala assim, estranho, que as pessoas não estão acostumadas. Parece arrogância, né? Parece arrogância. Não é arrogância, gente. Não é. A gente Por isso que muitas vezes eu tenho receio de contar as coisas do meu ponto de vista, porque eu falo não com arrogância, que eu não sou parâmetro para alguém, por exemplo, dentro do espectro, alguém com TDAH, porque eu faço muito diferente do que é feito até pro manual diagnóstico, né, o DSM-5. Não, é igual caderno. Eu nunca tive caderno. Ao longo da minha vida acadêmica toda. Quando eu era criança, tinha aquele caderno lá, mas aí depois que deixou de ter o caderno de cópia, aquelas coisas todas... Aquela obrigação. Quando a gente foi para o caderno de matérias, eu estudei quase que 3, 4 anos com o mesmo caderno, sabe? Caramba. A faculdade eu tinha... Eu gostava de ter o caderno, para manter uma linha cronológica. Eu não consigo anotar. Por exemplo, na faculdade, eu estudei 5 anos com um caderno daquele de uma matéria. E sobrou folha.
Sobrou folha ainda? Sobrou folha. Que interessante. E eu, assim, eu sempre gostei de participar da aula. Eu também. Então, eu participo, eu converso, eu debato, E, assim, até anoto uma coisa ou outra, para dizer que eu não anoto nada, mas eu não sou daquela que fica assim. O professor colocou assim, hoje vamos falar, e vai lá, hoje eu vamos fiz falar. isso até o meu ensino médio. Quando entrou na faculdade, eu não consegui fazer mais, porque a faculdade é tão dinâmica, como as coisas funcionam. Não, eu não fiz nem eu não fiz. Eu passei uma perda danada, que na Fafita tinha um negócio de Cadeflex. Que era assim, português e matemática, você fazia o seu caderno normal, e ao final de cada bimestre tinha que pegar chamava Cadeflex mesmo, que era o nome de um caderno com uma capa diferente lá, que você tinha que passar limpo todas as matérias que você estudou naquele bimestre. Passar limpo? Aquilo para mim era um transtorno. Porque, primeiro, eu começava muito bem, mas daqui a pouco a minha letra estava um lixo. Porque eu me compadeço com essa Eu posso situação. começar muito bem. Fazer uma letra, porque eu fui professora, então eu tenho aquela letra... Eu mudei para letra de máquina por causa disso. Mas aí, quando chega no final, a minha letra está um lixo. A minha cursiva é completamente... Eu não tenho, mais engraçado, eu não sei se com você é assim. Eu não tenho uma letra única. Tipo assim, essa letra aqui é da Gisele. Eu tenho várias letras. Eu não escrevo há tanto tempo que eu não sei. Essa geração Olha agora só. não sabe, mas eu tenho várias letras. Você Que olha e você pensa interessante. que são pessoas diferentes, mas são várias letras. Isso dá um problema na Receita Federal Dá legal. assinatura. Assinatura. É, assinatura. Não, e assim, é incrível. Eu tento manter um padrão, mas eu consigo fazer várias. Que legal. E escrevo com as duas mãos também. Você escreve com as duas mãos? Escrevo. Ambidestra? Ambidestra. Ah, eu queria tanto Mas é ser porque eu ambidestro. treinei, tá? Não é porque, eu nasci ambidestra. Você não. nasceu com esse dom majestoso. Não, eu treinei, fiquei brincando lá de fazer. Legal. Tem hora que eu até esqueço, porque na verdade eu tenho um problema de lateralidade. Você fala assim, vira à esquerda. Eu fico... O meu pai tem muita questão com isso também. Eu não tenho tanto. Eu tenho. Não sei se faz parte do Faz. É um mas mais. eu tenho um problema de lateralidade. Essa questão da escrita que você falou, desculpa te interromper. Eu ouvi uma vez até uma moça proeminente aqui no Brasil, que ela estuda essa questão de autodesabilidades e superdotação. Eu esqueci o nome dela. Nossa, me perdoa. Eu queria lembrar o nome dela para o pessoal procurar depois. Que ela disse que essa questão do escrever para pessoa com autodesabilidades é o completo maior infortúnio que você pode pensar na face da Terra. Porque o cérebro, ele tá pensando tão rápido, Não alcança. tão lá na frente que não alcança. Não alcança. A velocidade da mão não... O que acontece comigo? E sempre aconteceu. Eu sempre tive erros de português. Não erros grotescos, crassos, né? Tipo, não, é erro de faltar letra. Eu vou escrever carbono, eu coloco carbono. De faltar Mas letra. é porque carbono eu fui escrever rápido e acabou ficando... Engoli uma letra. Isso também acontece comigo. Acontecia, então, né? Não escrevo mais. Não, Mas às vezes quando eu estou digitando uma peça, por exemplo, eu estou escrevendo e o meu raciocínio está indo e eu vou sem olhar, né? Porque eu fiz datilografia no Senac. Que beleza! Aí eu vou escrevendo sem olhar, assim, eu vou olhando para a tela e vou escrevendo aqui, né? Eu escrevo errado. Eu escrevo errado porque o meu pensamento não acompanha. É acelerado, o pensamento acelerado causa isso. E eu vou te falar de tanto... Eu acho assim que o meu computador tinha que acompanhar minha cabeça. Porque às vezes eu falo assim, vou abrir tal coisa. Aí fica demorando. Isso me dá uma ânsia. Porque ele não acompanha meu raciocínio. E como eu penso muito rápido, não sei se com você é assim, mas às vezes quando a pessoa não pensa tão rápido que você, aquilo também te irrita. De não chegar no ponto que você já pensou. Ai, nossa, isso me mata. Tipo, você tá lá no terceiro ato, a pessoa tá no primeiro ato ainda, aí você, não, é porque tem o segundo ato, e aí acontece isso, mas ela tá lá no final do primeiro ainda. Nossa, quando você fala assim, difícil. não, vamos fazer assim, 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 a pessoa, não entendi. É complicado. Eu dou graças a Deus que eu sou uma pessoa muito paciente, muito calma. Eu sou também, eu sei, como eu sei do meu problema. Eu me compadeço muito com as outras pessoas.
como eu sei do meu problema, eu tenho que ter paciência. Uhum. Mas eu tenho essa dificuldade. Eu adoro ensinar muitas vezes. Eu tenho essa questão. Eu gosto muito de ensinar. Eu gosto de ensinar. Aquela questão do atendimento ao público que a gente Aham. entrou, eu gosto de atender ao público pelo fato de poder ajudar. Só poder ajudar, tirar aquela dúvida daquela pessoa ali naquele momento. De mostrar aquela... Como é que fala? Empatia do que a pessoa está passando naquele momento. Porque no direito é tanto BO que acontece. Eu gosto de ensinar. Uhum. Mas eu não gosto de ensinar o óbvio. Isso me incomoda. Entendi. Porque às vezes é uma coisa tão óbvia, a pessoa não sabe, aquilo me irrita. Tipo, você não sabe isso, cara. É, tipo isso. Ai, gente. É feio, né, falar isso. Mas faz parte. Feio. Não, mas eu me controlo, eu não distrato ninguém, Não, não. sim, Nem desmereço ninguém, não. Mas por dentro eu fico assim, não é possível. Fica se rasgando. Porque é um negócio assim, que é tão... É praticamente... Como se diz? É autoinstrutivo. E a pessoa tá com dúvida no autoinstrutivo. É. Isso me dá uma travada. Tipo assim, coloque a mão aqui. Aí a pessoa fica assim, aqui é onde? Ai, ai, ai. Se a gente for entrar nessa seara, a gente vai entrar nessa seara complicada aqui. Eu não vou poder. Eu não sei como, cara. Olha, sinceramente, é complicado. É que a gente... Agora, quando a pessoa me pergunta uma coisa muito complexa que eu vou lá explicar... Destrincha, tintim por tintim. Sim, eu acho legal. Entendi. Eu acho legal. Eu sou muito flexível. Eu vou do mais óbvio até o mais... Não, mas eu não sei. complexo. Vai que é só isso aí não é nem... Não, um é uma problema. unicidade de cada pessoa, eu acho. O espectro, se chama espectro justamente por causa disso. Ele não é uma coisa linear. Ele é uma fatia de pizza onde cada fatia é uma porcentagem de socialização, de inteligência, de empatia, que cada pessoa tem diferente. Então, por exemplo, eu posso ter 50% de empatia, você pode ter 85%. Eu posso ser uma pessoa ultra sociável, 90%. Você pode ser 25%. Depende. O espectro é sobre isso. É uma gama de fatores muito grande. É por isso que nenhum tratamento pode ser padronizado. Sim. Cada pessoa tem que receber... Plano de ação individual, né? Porque não tem PEI. como... o PEI. O PEI na faculdade... É o PEI que fala? É plano de ensino. Plano de ensino individualizado. Isso. Na faculdade não tem. Não, na faculdade até tem, Gisele. Só que entra toda naquela discussão justamente do PEI, Plano de Ensino Individualizado. Como você pode não padronizar uma coisa e padronizar ela ao mesmo tempo? Porque tem pessoas que precisam daquele atendimento específico. E outras que, beleza, você pode padronizar completamente e generalizar que não vai ter problema nenhum. Só que é difícil, eu acredito, para os profissionais encontrarem justamente essas pessoas que precisam desse auxílio, entendeu? Na minha faculdade, eu te falo, assim, a gente tem lá o NED, que é o Núcleo de Experiência Discente, né, para os alunos, que eles fazem um trabalho excepcional, um acompanhamento, assim, eu não tenho nem palavras. Se não fosse o NED, para as pessoas que têm condições naquela universidade, não teria como se formar. Eu te digo isso com certeza. Por quê? São tantas variáveis que entram na conta. Por exemplo, eu comecei a ter muita dificuldade de fazer prova dentro de sala. Muito barulho, pessoa batendo o dedo, a caneta, o pé, fazendo... Aquilo me desconcentrava, acabava comigo. E eu ficava prestando atenção no mundo da lua, na borboletinha. Quando eu tô lá no NED, que é um núcleo especializado para isso, eu tô numa sala focado para fazer aquela prova, eu consigo me sair muito melhor. Entendeu? Então, o plano de ensino individualizado, ele ataca nesse ponto específico. Só que ele é mais complexo de estender para si mesmo em outras áreas, que não essas mais básicas, porque falta profissional. Entendi. Entendeu? Às vezes, alguns lugares não estão dispostos a pagar a quantidade de profissionais para ficar por conta daquela pessoa ou daquelas pessoas naquele período. Então, se a gente fosse pensar num plano de ensino, um plano educacional individualizado para cada pessoa,
teria que ter, assim, uma gama de profissionais extremamente capacitados muito grande. A gente está falando, assim, de uma coisa, uma mudança de pensamento mesmo. De como lidar com dificuldades, com pessoas que têm condições, que têm dificuldades. Porque, assim, até mesmo a pessoa típica, ela apresenta certas Sim, dificuldades. Ela todo mundo. Hoje a gente, né, colocar na balança, tem coisas que a gente tem que realmente abstrai, é difícil. Você já passou por alguma situação de preconceito ou subestimação no ambiente acadêmico? Demais. Jesus. Mesmo você sendo gênio, assim? Que gênio que? Não, Gente, assim, em questão de trabalho, já passei muito. Nossa, eu detesto fazer trabalho em grupo. No ambiente acadêmico em si, existe muito aquela subestimação de, por exemplo, por um dos motivos, além de gostar, de estudar, de saber das coisas que a gente compartilha, tem aquela subestimação de você não tem tal diploma, você não pode falar de tal coisa. Isso é muito complicado. E isso eu entrei numa seara diferente, porque eu sou uma pessoa dentro do transtorno do espectro autista. Não sou formado em medicina, em psicologia, em fonoaudiologia e nutrição, mas mesmo assim eu sou capacitado para falar do transtorno que eu tenho? Claro. Né? É uma questão difícil até para mim responder às vezes. Então, o que eu busco hoje em dia? Depois que eu tiver as minhas formações iniciais, buscar uma formação técnica na área de saúde para poder falar com mais propriedade do que eu estou querendo falar. É necessário, né? Eu acho assim, querendo ou não, as pessoas não pedem isso porque elas estão sendo ruins ou porque, não, você não pode falar disso. É porque é perigoso. Sim, você falar de algo que você não sabe. Você pode falar alguma coisa muito... Em tempos de internet, né? Que as pessoas agora usam como diagnóstico o ChatGPT. Então, a gente vê muito na internet pessoas falando, até pessoas no nosso convívio. Ela fala assim, teve até uma que eu estava assistindo, que ela falou assim, eu estou falando de mim. Uhum. É o que eu estou passando. Então, ela falava sobre o autismo da perspectiva dela, de coisas que ela vivia, de terapias que funcionou para ela, o que não funcionou para ela. Ela não estava ali dando uma receita de bolo, mas tinha um monte de gente que não entendeu assim. Sim. Que entendeu como ela estava sem diploma. Estava dando uma diplomação ali. Exatamente. E ela estava só falando da perspectiva de vida dela. Isso é muito complicado. E a minha questão é basicamente essa, de estudar a máxima quantidade de áreas que eu puder para eu não ser questionado. Para eu não chegar naquele ponto ali da pessoa falar, mas você não pode falar sobre isso. Quem disse que eu não posso falar sobre isso? Pois é, eu mas posso falar sobre o que eu quiser. Olha como é que são as coisas. Você está querendo justificar a opinião de outra pessoa. Porque quando você busca suas formações, lógico, você vai buscar por seu deleite. Mas quando você busca, não é para poder ter a propriedade de falar. Porque você pode falar. E já falar assim, não, eu estou falando da minha vivência, dane-se. Sim. Mas você vai procurar... Às vezes, quando você pensa assim, de fazer uma formação para poder ter propriedade, é só uma questão técnica. Porque a propriedade você já tem. A propriedade de quem vive. Entendi. Então, você tem até mais propriedade do que o clínico. Porque ele só conhece o seu problema. Você não, você vive ele. Sim. Você sabe o que você sente. Porque, às vezes, por mais que a gente conte, eu me sinto assim, tem coisas que não dá para explicar em palavra. Sim. Sensações, sons. Você não tem como explicar em palavra. A experiência do espectro é muito particular. A gente tem vídeos, né, no YouTube que mostram como é que é da visão de uma pessoa que está dentro do espectro. Ou a visão de uma pessoa que tem TDAH. Como é que ela vê o mundo. E é uma coisa completamente diferente do que as pessoas típicas estão acostumadas. Sim, né? É diferente demais. Assim... A gente fica até sem palavras, né? Porque a gente tem uma perspectiva do outro que não é do senso comum. Então, às vezes, o que uma pessoa... igual eu estava te falando. Às vezes, uma pessoa ela pratica determinada situação que é totalmente deplorável. E aquilo vira uma comoção. As pessoas têm
aquela coisa aí, eu olho e falo, nossa, que coisa horrível. Vou comer um feijão. Entendeu? Sim, sim. E não é nem por mal, Não, é só... Não é, porque aquilo Entendeu? ali, pra mim, é só mais um episódio de uma vida que não é minha. Sim. Não é, você é muito egoísta. Não é que é egoísmo. Eu não consigo ver até onde aquilo ali tem uma relevância dentro daquilo que Eu acho que se a gente procuro. fosse entrar, igual a gente está falando, na seara técnica, ou um psiquiatra, um psicólogo falaria que seria uma questão muito de empatia cognitiva e empatia emocional. Exatamente. Você pode entender algo, racionalizar aquilo logicamente, mas Sim. não sentir. Exatamente. Não sentir propriamente, né? Então, é uma coisa muito relativa. A empatia cognitiva, ela tá em mim o tempo todo. Ela Eu sou vem do capaz entendimento. de entender. Aí, como eu sou capaz de entender, e eu gosto disso, porque assim, eu sou de humanas. Uhum. A paisagem humana é uma coisa que sempre me interessou. Então, eu gosto de observar as pessoas. Eu gosto de entender as pessoas. Então, quando às vezes acontece uma determinada atitude que às vezes é deplorável, Uhum. e eu olho aquilo e falo, nossa, horrível, me dá meu feijão. Mas, ao mesmo tempo, eu consigo ver a nuance do que pode ter provocado aquilo, não justificando. Entendi. Não A cadeia de justificando. acontecimentos A que cadeia provocou de acontecimentos que chegou e a aquilo ali. racionalização. Para muitas pessoas isso não faz Isso sentido. faz sentido, não. Porque nossa, elas são completamente ele é um monstro. emocional. Ele é um monstro. Por que ele é um monstro? Ele é um monstro porque ele tem uma patologia, ele é um monstro porque ele vem de um ambiente que proporciona isso, Desregulado. desregulado, ou ele tem a patologia e o ambiente, Sim. Ou a genética também. ou a genética, Uhum. ou ele simplesmente tem alguma coisa que a gente não conhece. Sim. Porque por si só, o homem, ele é um ser violento. Sim. Nós somos animais violentos, animais depredadores. Nós somos. Então, quando às vezes, assim, socialmente falando, existe uma conduta que vai contra o consenso social de hoje, né? Sim. Porque se você for comprar de 500 anos atrás, de 600 anos atrás, Guerras e mais guerras. já é outro consenso social. Sim. Então, você vai observar isso. Aí a minha empatia, ela fica balanceada nisso. Então, às vezes a pessoa fala assim, nossa, que absurdo, que ódio, que não sei o quê, que pessoa que me irrita. Eu não posso compactuar com isso. Eu falo, com o quê? E a gente vê muito isso em diversas áreas, assim, não vamos entrar nisso, mas é uma coisa de setores, por exemplo, muitas vezes você vê pessoas brigando por futebol, pessoas brigando por política. Sim, é uma passionalidade, Sim. algo que você olhando assim, a pessoa que consegue analisar criticamente qualquer coisa, porque o pensamento crítico ele é ensinado. Sim. Não é uma coisa que, nasci crítica. Não. Você pode ter uma aptidão para ser crítico, mas ele é ensinado. Então, se você não tem uma análise crítica dentro de um contexto, você realmente fica bitolado. Você, olha, Sim. a que eu mais gosto é a azul, então eu vou ficar no azul. Fica naquele 50-50. Isso aí que eu acho que é uma perda de tempo. É uma polarização muito... Exatamente. E chega num ponto onde as pessoas começam a repetir o que elas escutam Sem e não perceber. vão na fonte. Não, isso aí também é uma coisa que eu sempre penso, porque, sei lá, se parar 5 minutos para raciocinar, você consegue enxergar de uma outra perspectiva. Sim. Questionar o inquestionável. Exatamente. Aí quando eu consigo fazer isso, porque eu tenho uma lógica, a minha lógica ela é muito além da minha emoção. Então, assim, se eu tenho um problema, você não vai saber que eu tenho. Não porque eu me escondo, porque eu internalizo, não. Porque se eu não posso resolver ele agora, ele vai ficar lá. Aí, quando eu puder resolver, quando eu puder falar sobre aquilo, eu vou falar. E a vida segue. As pessoas não vão saber. Porque, primeiro, a pessoa não é obrigada a viver o seu problema com você. Sim. Né? Ninguém é. E, assim, não é bandeira. Né? Então, eu não vou ficar passando aquele sofrimento de...
Então, assim, eu não gosto muito disso também. De se colocar numa posição de demérito. De demérito. De Igual no caso, por exemplo, o seu caso, né? Lá na faculdade. Você, às vezes, precisa de ter uma assistência, né? Igual no caso, fazer a prova no núcleo, em vez de fazer a prova na sala. Então, assim, aí você usa como bandeira. Tipo, não, eu não posso porque eu sou assim. Essa bandeira... Para mim, assim, eu não consigo. Esse vestir a camisa. Não. Eu visto a camisa, sim, para informar, para poder estudar mais sobre, para poder estar ajudando as pessoas que vestem a camisa e ensinar, olha, não é assim não, você está atrapalhando um movimento que seria importante. Então, assim, às vezes, quando uma coisa ela cresce muito, ela passa para outras searas, ela acaba ficando deturpada e perde o objeto. A gente sabe que o autismo hoje ele é mal visto em 2 aspectos. Um, porque todo mundo acha que é uma distribuição de diagnósticos. E outra, porque ficou lucrativo. Muito. Então, existe essas duas vertentes que tratam o autismo como ou uma situação de que agora todo mundo é. Porque antes a gente subia, corria, pulava e ninguém tinha nada disso. Tinha. Eu tinha. A maioria estava hospitalizada, Mas a né? gente não sabe. Em lugares fechados. Agora, aqueles que tinham uma severidade maior, uma necessidade maior de suporte, esses sim eram considerados... E eram menos. Sim, eram isolados. Eram isolados, eles iam para clínicas, ou eles ficavam em casa, né? Porque eles eram mais agressivos, porque existem, né? Algumas As distribuições, né? As distribuições. Então, tinha TDAH, tinha essa minha teve. amiga, por exemplo, ela tem descalculia. Ela sempre foi péssima em matemática. Ela achava que ela era burra, que ela não conseguia. E, na verdade, era um problema. Para ela foi muito bom. Saber que ela não era um fracasso. Tirou aquele peso, aquele fardo que ela carregava. Porque no fundo, a gente fala assim, eu não ligo, perdi de ano, não tô nem aí. Mentira, tá? Atrapalha a vida, atrapalha o desenvolvimento. Você sabe que você não consegue. Sim. É muito triste você olhar para um negócio, tá lá o professor no quarto, você olha e fala assim, gente, o que é isso? Eu não sei. É muito ruim, mas é o quê? É o seu limite. Sim. Isso não tem a ver com neurodivergência. Às vezes é só o seu limite. Eu não sei matemática, eu não consigo decorar. Eu tenho pessoas que não... eu não gosto de português porque eu começo a ler, daqui a pouco eu não estou lembrando o que está em cima. Ou as letras embaralham, você tem um problema de visão. Assim, ou um problema de visão, ou além da descalculia, dislexia. Dislexia. Né? Então, assim... E coisas que ninguém fala. Não, eu tenho dificuldade. Fulano não aprende. Minha mãe tinha um negócio de falar assim. Fulano não aprende. São pensamentos fixos, né? Fulano não aprende. Fulano não aprende. Mas por que ele não aprende? Ninguém falava por que a pessoa não aprendia. Vamos investigar, vamos descobrir qual que é a questão aqui. Não tinha isso. Então, assim, dentro do espectro, eu acho assim, agora, então, nas universidades, eu acho importante ter um olhar, porque é para lá que agora nós estamos indo. Para as universidades. Então, assim, é um lugar onde que sempre tem a ideia, a universidade sempre foi a elite, né? Só vai estudar na universidade aquela pessoa, nossa, ele é inteligente, ele está na faculdade. Sim. Lógico que há uma popularização hoje das universidades, mas há uns anos atrás, só ia para a faculdade quem passava aquele ar, né, intelectualizado. De autoridade. De autoridade, enfim. Filhos então, de autoridade. Aí você vai... Hoje você vai estar recebendo pessoas neurodivergentes. Sim. Porque a gente sabe que o espectro, ele necessariamente não tem nada a ver com o intelecto. Então, lógico, existem pessoas que são autistas, têm uma comorbidade que causa uma deficiência intelectual, mas não é o autismo que causa. É algo que vem junto com ele. Sim. Mas ele sozinho não é capaz, né, de interferir. E tem também aquele outro preconceito. Autista? Então é super inteligente. Nossa, isso é muito difícil. E é sempre matemático. Autista é inteligente, sempre matemático, sabe mexer com o computador. Né? Isso. E é umas coisas assim que a gente olha e fica, caramba, porque eu acabo achando que é mais fácil generalizar do que especificar ou especializar. Né, para o entendimento das pessoas. É muito mais fácil você ter ou um autista
extremamente prejudicado do ponto de vista intelectual, e você tem um outro autista extremamente inteligente, que é bom em informática e matemática, mas os dois têm uma coisa super em comum. Eles não conseguem ou tomar banho sozinhos, ou comer sozinhos, ou, né, pegar o ônibus para ir para a faculdade ou para ir para o trabalho. Não consegue ir num show. Não consegue ir num show. Né? Ele não consegue performar da mesma forma que as outras pessoas performam. Por isso que o autismo advém de uma questão muito de performance, né? de prejuízo. Sim. Você só é autista se você tem prejuízo com aquilo, né? Aquilo te causa algum tipo de dano na sua vida, no seu cotidiano, que te atrapalha. Sim, né? sim. E tem essa coisa assim, a superdotação, por exemplo, ela é entendida como um gênio da matemática, como um Nash. Você nasceu sabendo não, tudo. Não, é o Nash da vida. Se eu te perguntar agora uma coisa, você tem que saber. Não, não existe uma coisa... isso. Até porque o que não o que deveria ser, mas não é de conhecimento geral, existem vários tipos de inteligência. Sim. A teoria das inteligências múltiplas, né, do Gartner. Isso. A inteligência espacial, inteligência matemática, inteligência interpessoal, sinestésica. Então, assim, existem várias inteligências. Então, por exemplo, superdotação. Não é o cara que sabe física. Ele sabe física também. Só que, às vezes, a superdotação dele, ela é na arte, ou na comunicação. Como a gente vai falar que, por exemplo, o Messi não é superdotado? O cara é o mestre no futebol. O cara é o mestre na sinestésica. Exatamente. Ele domina a bola como ninguém. Sim. Mas se você colocar outro tipo de contexto para ele aplicar aquilo... Não encaixa. Inteligência interpessoal, por exemplo, que é uma inteligência que eu acho fundamental, porque é a partir dela que você fecha acordos, que você convence, que você tem um poder de persuasão, através da interpessoal. Então, esse tipo de inteligência é uma inteligência válida nos dias atuais. Super. Porque a gente vive hoje da nossa imagem. Sim. Né? A inteligência espacial... que seria de nós se não existisse inteligentes espaciais, porque a gente não teria rua, não teria prédio, não teria nada, porque eles conseguem olhar as dimensões e falar, não, aqui cabe. Aqui não, pode colocar que vai caber. Então, isso é interessante. Não é só o inteligente, o superdotado, não é o cara que sabe tudo de conteúdo estudantil. Cada um tem seu papel, desempenha seu papel. Exatamente. O meu filho, a gente pegou o diagnóstico dele no final do ano passado, ele está com 9 anos. Ele é um menino que sempre foi muito inteligente. O Raul, assim, ele não teve questões nas etapas, ele não teve nada. Ele foi certinho, sempre leu muito bem, escreve, né? E ele é apaixonado agora, porque já foi apaixonado por outras coisas, cada época é um foco. Os hiperfocos. Agora ele é apaixonado por animação. E ele não admite inteligência artificial. Então ele cria as animações, ele cria o texto, ele cria... Sério? Sério. Faz tudo na mão mesmo. Ele que tem um legal. aplicativo, trilha sonora, a dublagem, aí os amigos dublam, ele só vai lá colocando. E ele tem um canal, né? Tem faculdades especializadas nisso. Pois mas ele faz. Agora é quarteto animação. Mas ele tem, assim, eles criam... E os colegas também. Ele tem os personagens dele, porque ele cria a história em quadrinhos. Aí ele tem a Pipoca da Galáxia. Que legal. Aí ele cria tudo lá, ele faz todos os diálogos, ele cria o desenho. Aí tem o Pizzanoli, que é uma pizza, que é um dono da pizzaria, sei lá, e que faz... E ele vai inventando, a criatividade dele vai trabalhando. Ele vai criando aquilo. Aí ele gosta de jogos. Ele tem o canalzinho dele de jogos, ele cria tudo, ele cria trilha sonora, ele cria uma série de coisas. Então ele faz o quê? Ele é superdotado? Ele tem a dotação para aquele aspecto, para aquela coisa. Já em matemática... Ele é bom? Não, ele é normal.
Uhum. Ele não sabe tabuada. Tem hora que a gente tem que ficar insistindo com ele porque ele não consegue decorar tabuada. Uhum. Mas ele deixa de ser inteligente porque ele não sabe tabuada? Não. Não. Não, muito pelo contrário. E ele é aquele menino curioso, aquele garoto assim... Criativo, curioso. Criativo. Ele gostava, sempre gostou de documentários. Então, assim, ele fica com extraterrestres. Depois foi Segunda Guerra Mundial. Depois foi... Nossa, se eu fosse te falar os meus aqui, é Harry Potter na Harry época. Potter. Aí entra, sei lá, Percy Jackson. Aí depois vai entrando. Gosto. Aí a gente fica nesse... É. E assim, a gente se aproxima muito, eu e ele, porque a gente discute sobre essas coisas. Ele é o cara com quem eu converso. Ele é o seu cara. Eu troco ideia com o menino de 9 anos. Eu troco ideia com o menino de 9 anos. Legal, a minha filha também. A minha filha, ela tem uma tendência para arte, uma sensibilidade artística. E ela é totalmente introspectiva, totalmente... As pessoas falam, nossa, ela não fala. Comigo, a gente tem conversas maravilhosas. Aí às vezes, quando alguém vem falar comigo assim, nossa, ela não sai do quarto. Eu falei assim, mas eu vou lá no quarto, eu converso, sabe? Aí fica Você chama ela. Chamo. A minha mãe faz muito isso comigo também. E a gente nesses períodos de isolamento, muitas vezes que a gente acaba se colocando por estar dentro do espectro, a gente precisa dessas pessoas sempre nos chamando de volta, conversando com a gente. Sim. Porque senão a gente acaba ou se perdendo muito na nossa própria cabeça. Ai, né? Esse é um sentimento. Eu preciso de gente pra me chamar. E eu vou com raiva, tá? Você vai... Eu também, eu vou com... Nossa, quando a minha mãe vai no meu quarto me chamar... Com raiva. Não, antigamente eu ficava com mais raiva. Hoje em dia eu vou tipo... Eu falo assim, ai, que saco, eu não quero. Tá me chamando pra conversar disso agora. Não, e quando é uma coisa que você não quer saber. Meu Deus! Você fala assim, tá, eu tenho isso, serve pra mim, para. Exatamente. Mas assim, você fica lá, nossa, que legal. Olha, bacana, mas putz, não serve pra nada pra mim. Mas tem todo um intuito social por trás daquilo. Sim, que a gente... aí eu me forço. É igual ir ao mercado. Eu não gosto de ir no mercado. Eu odeio também. Mas o Fred não gosta de ir no mercado sem mim. Eu me forço pra ir. Eu tento não ficar... Porque antigamente eu ficava até de cara feia. Quando eu era jovem e me forçava alguma coisa, minha mãe às vezes me forçava a ir almoçar na casa de uma tia. Chegava lá, eu não consigo, eu não me controlo. Essa questão da cara feia é muito comum no espectro. Nossa, eu não me controlo. De não gostar de ir no mercado, não gostar de ir na rua, desde criança. E na rua é cara fechada, assim, ó. Nossa, minha mãe quando me levava pra comprar tecido. Nossa. Aquilo pra mim era uma morte, aquele monte. Primeiro, aquele lugar. Fora da minha casa, do meu cantinho. Cheio de tecido, eu achava assim, eu falei, gente, tem alguma coisa que deve ter algum espírito que me empurra pra fora, porque eu odiava entrar naquela loja. Uma alma penada. E eu ficava ali naquele negócio, ela ficava assim, ai, olha que lindo esse vestido. Porque minha mãe, ela tem inteligência espacial. Ela olha um tecido, ela não vê o tecido. Ela vê o que pode vir daquilo. Exatamente. Ela olha e fala assim, nossa, mas olha essa calça, fica lindo. Sabe? Ela consegue ter isso. Pra mim é tudo pano. Entendeu? Não tem essa visão que ela tem. Então é chato. E pra mim é totalmente sem sentido. Sem cabimento. Não, eu detesto. Aí tem coisas, mas aí o que acontece? A maturidade faz você entender que você precisa se adequar. Então tem coisa que eu me forço. Aí eu vou, né, forçando aquela barra ali e tudo, mas não é aquela coisa de sei lá, enfim, a gente vai e cria um personagem, vamos dizer assim. Mas eu fico, nossa, se eu estiver no meu cantinho, se eu estiver concentrada, vendo um negócio que eu estou super focada ali, e alguém fala assim, Gisele, vem cá. Nossa, dá uma quebrada. Sério? Justo agora? Sério? Precisava ser agora, não pode ser daqui a 20 minutos? Pode ser daqui a 1 ano. Também, não custa tentar, né? Não custa, é complicado mesmo, né? Você acha, assim, que o direito, né, ele está preparado, a nossa legislação, inclusive, ela caminha para poder estar abarcando neurodivergências, porque eu sei que a gente tem uma tendência, uma Constituição Cidadã, que nos leva a ter mais humanidade. Mas você acha que está caminhando para isso, a nossa lei? A gente vai conversar sobre direito agora? Vamos.
Ai, gente, eu sou tão crítico com o direito. E eu também. Eu vejo assim, é uma coisa muito, muito difícil, porque no direito a gente está retido à coletividade. A gente não aplica um direito individual, a gente aplica um direito para todos. E quando a gente discute direito, a gente não discute o que está ali já feito. A gente discute também quem vai fazer, quem está fazendo e quem que a gente está beneficiando. E no Brasil, hoje em dia, a gente tem essa questão muito... né? É complicado, né? Os nossos legisladores têm essa questão de mudar a jurisprudência a todo momento. Né? Nós temos mudanças extremas em pouco tempo. A adaptação é difícil para a maioria dos profissionais. Então, é muito complicado. Do ponto de vista das pessoas neurodivergentes, a gente está caminhando a passos largos, né? Eu vejo, assim, nos últimos anos... Poxa, em 2010 a gente não se falava do que a gente está falando hoje em dia. Aqui nesse podcast, né? Nas mídias, né? Nos ambientes que a gente precisa falar, nos ambientes acadêmicos. Então, eu vejo assim... a legislação é um passo para fazer o correto acontecer. E se quem estiver fazendo, quem vai fazer, não estiver executando da forma correta, é extremamente prejudicial. Sim. E a gente tem isso no Brasil hoje em dia, que é um grande demérito, infelizmente. Né? É porque a gente tem leis que foram criadas para um benefício e acabam sendo usadas como outro benefício. Sim. Né? A gente tem essa lei, por exemplo, da alienação parental, que é uma lei que às vezes foi criada para criar uma benesse e acabou sendo prejudicial porque, né, às vezes quem está se valendo dela é justamente o abusador. Sim. Né? Então, a gente até, né, o pessoal faz um apelo para que essa lei seja revogada, revogue a lei de alienação parental. Sim. Porque é justamente isso. Então, dentro do universo neurodivergente, às vezes cria-se leis que, ao invés de estar beneficiando, ela acaba criando mais burocracia, mais Sim. obstáculo. Felizmente, agora, né, a gente teve a recente decisão de que o diagnóstico, né, o laudo, né, não vai precisar de ser renovado. Porque eu sei, porque eu lido um pouco com o direito previdenciário e com os benefícios de LOAS, né? Os benefícios de LOAS, eles sempre estão pedindo laudos atualizados. Gente, se você tem, ou no caso do um transtorno, né? No caso do autismo, ou se você tem alguma doença, alguma coisa degenerativa... É permanente. Genética... Não importa se você teve o laudo em 1970 ou se você teve o laudo em 2005. Exatamente. Você vai continuar sendo. É uma coisa que não tem como você ficar... Ah, não, peraí, deixa eu lá ver se eu sou... Se eu continuo autista. Se eu continuo autista. Não, peraí que eu vou lá ver se a minha vértebra continua quebrada. Também. Não de uma perspectiva física. Eu vou ver se o seu cérebro parou de ser paralisado. Entendeu? Então, assim, é o tipo de burocracia... que existia... Que atrapalha, porque impede que as pessoas acessem seus direitos. Sim. E isso é importante. Você, como futuro, você vai advogar? Quando a gente fala de direito, a gente fala daquela tríplice, né? Fato, valor e norma. Fato, valor e norma. Ah, gostei. Cara, eu não me identifiquei tanto com você. Ah, que bom! Mas, que bom. No quesito, se eu vou advogar, eu penso em advogar... No início da faculdade, a gente nunca pensa em advogar, né? A gente fica naquela de, não, vou pro concurso. Não, eu pensei. Você pensou no início? Pensei, porque eu pensei em estudar para concurso, eu acho tão chato ficar estudando aquilo toda a vida. Eu pensei, eu falei, não, eu vou focar no concurso, né? Vou estudar para isso e tal, não sei o quê. Mas, igual eles sempre falam conosco no início da faculdade, você nunca sabe o que vai acontecer. Você vai estar mirando no concurso público, mas você vai sair daqui pensando no direito. Cogitando a possibilidade. E isso acaba acontecendo de uma forma ou de outra, porque a formação do direito em si, você sai da faculdade bacharel em direito. Sim, sim. Você é ninguém. É um vácuo, eu falo, é um vácuo jurídico. É um vácuo jurídico, literalmente.
É um Só que, vácuo jurídico. e é muito complicado, porque você tem que fazer uma prova para você ser um advogado. Sim. E se você quiser trabalhar com qualquer outra coisa, apesar de ser uma área muito ampla, você tem que fazer um concurso público. Exatamente. Aí vai mais lá 2 anos de estudo, né? É bom. Assim, a parte acadêmica do direito eu amo. Uhum. Eu sempre assim, eu vou advogar. Mas hoje, se eu pudesse ser só pesquisadora, eu acho que eu me daria muito melhor. Eu também gosto muito da pesquisa. Eu amo a pesquisa jurídica. Eu acho sensacional também. Cara, você pega agora, né, falecido Cristiano Chaves, que pra mim era o poeta. Ele era o cara. Gente, ele era maravilhoso. Você pega um livro de Cristiano Chaves, você começa a ler, o cara, ele era poesia pra mim. Uhum. Ele entendia do que ele estava falando. É poesia. Era poesia pra mim. Então, assim, é bem profundo, né? O direito, ele tem essas nuances. Sim, com certeza. Vou pedir um instantinho para você para falar um pouquinho dos nossos patrocinadores. Vou pedir para nossa técnica. Olha, Oficina da Massa, que é um dos nossos patrocinadores. A melhor pizza da região, Oficina da Massa, que é nosso parceiro. A parceiro também não Pode Mais Podcast. Atendimento ao autista, o Centro de Atendimento ao Autista é uma casa acolhedora para as pessoas neurodivergentes, é maravilhoso. Laurinha Gomes, que é a Laura cabeleireira, né, que é a que faz meu cabelo. Ela faz live toda segunda-feira do mês, toda primeira segunda-feira do mês com desconto. Stephanie Rodrigues, que é a minha nail designer, né? O telefone está na tela, é só ligar e marcar. Então, João, conversando tanto, falando tanto, mas estamos chegando à nossa finalização. Nossa finalização. E assim, foi muito bom conversar com você. Igualmente, nossa. Porque a gente esclarecedor demais. A gente trocou muita ideia aqui hoje, eu vi que eu não estou sozinha. Eu também. É bom a gente sentir que não está sozinho. Porque eu acho que um dos motivos, né, do nosso programa é mostrar assim que não estamos sós, né? Sim. A gente tem uma legião de pessoas que estão passando pela mesma coisa que a gente. Sim. Gente, vamos nos unir para a gente conversar sobre coisas. Vamos fazer um grupo no Vamos fazer WhatsApp, grupo no WhatsApp. Para conversar, às vezes. Para falar. Eu acho sim, é o que falta, né? Pior que é. Uma rede social para autistas. Social para autistas. Era o sonho. Não sei se alguém ia usar também, né? Porque a gente também tinha essa, né? Tipo, hoje eu não quero. A gente pode usar 6 meses. Por que tá ocupado? Não quero. Fica nessa, né? Fica nessa. Então, qual conselho que você, né, uma palavra, uma sugestão, uma mensagem? Fica à vontade, João, o microfone, câmera. Ai. Eu sou péssimo com palavras, eu sou bom em escrever. Olha, eu sou muito otimista, eu sou uma pessoa muito otimista. Eu gosto de pensar que tudo sempre tem espaço para melhorar, tudo sempre vai melhorar. Eu sou otimista com as pessoas dentro do espectro, eu sou otimista com os profissionais que trabalham com as pessoas dentro do espectro, eu sou otimista com os pais dessas pessoas, com as instituições, eu sou otimista com a legislação, eu sou otimista com o Brasil como um todo, porque sem esse otimismo a gente não tem esperança, sem esperança a gente não tem como melhorar. Então, eu digo isso, perseverem, né? Tenham confiança de que o esforço traz resultado sempre, né? A gente firme, focado, com fé em Deus, a gente sempre consegue alcançar o que a gente precisa, com apoio e suporte de quem a gente ama. Nossa, muito profundo, hein? Você não é bom com as palavras, hein? Não sei, hein? Não sei, eu acho que hein? Não tento tanto quanto eu precisaria, mas a gente tenta. Acho que hein? Bom, eu mais uma vez agradeço. Foi um papo muito bom, tá? Foi muito bacana a gente ver essa perspectiva, né? De um universitário, de alguém que passou, né? Ao longo da vida pelas etapas e tentou, né? A gente, com maestria, chegar até onde a gente está chegando. E isso é importante porque isso é exemplo, é lição para quem está passando pela mesma coisa. Saber,
tem jeito, a gente chega lá. Tem jeito. Tem. Então, mais uma vez, muito obrigado. Para você, meu querido, que sempre me acompanha aqui, eu peço que você curta, né? Se inscreva no canal TV Itaperuna, né, no YouTube, Outcast Podcast no YouTube, Outcast, @Outcast Podcast no Instagram. Siga a gente lá, vai ser muito bacana. Tem sempre bom conteúdo, informação. E o nosso portal, que é o www.outcast.com.br, que é o portal de notícias, informação. Vai ter... a gente tem essas entrevistas lá também, tá? E eu peço que acompanhe a gente. E até a próxima, com mais um episódio de Pode Mais Podcast. Um abraço, até a próxima.